Oi, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um vídeo no canal e, como prometido, viemos aqui contar o nosso testemunho, porque não é só do meu esposo, ele que sofreu o acidente, mas o testemunho é nosso, então fica aí, não perde. É isso mesmo. Meu esposo sofreu um acidente e viemos aqui contar o nosso testemunho. Por quê? Bom, assista até o final que você vai ver a coisa incrível que Deus fez na vida do meu esposo. Ele teria que ter passado por uma cirurgia para poder voltar a andar depois de fisioterapias, né? E Deus não permitiu. O próprio Deus fez a cirurgia do meu esposo. Então é sobre isso que nós viemos contar aqui pra vocês. Então, vamos aqui então contar desde o começo, desde o início. O que aconteceu, né? Tem vídeo aqui no canal de eu, né, junto com meu esposo aí, fazendo a reforma na nossa piscina, e eu estou lá fazendo uma pintura na piscina, ou seja, começou desde ali, né? Muita coisa aconteceu na nossa vida, vocês não têm noção. Quando vocês assistem o vídeo da reforma e construção da igreja, da reforma da piscina, enfim, vocês não sabem o que realmente está acontecendo na nossa vida, nos bastidores, o quão cansativo está sendo. Então, para vocês entenderem o que aconteceu no dia do acidente, é necessário falar sobre isso. É necessário falar que nós já vimos de um longo período de obras. Ou seja, começando com a nossa piscina, a gente estava reformando, construindo a igreja que cuidamos, né? Porque somos pastores locais de uma igreja. Nós temos os nossos pastores, que é o pastor Marcos e a pastora Marilene, né? Que são os nossos pastores do campo, mas nós somos dirigentes de uma igreja, somos pastores locais ali do Buritizal, e é lá que nós passamos a maior parte da nossa luta, da nossa peleja de construção e reforma. E vocês não têm ideia do quanto foi cansativo. Tem vídeo aqui no canal, um quadro aí de reforma e construção. Tínhamos também que cuidar de preparar a casa da Tamires e do Wesley para a chegada do baby Josué, ou seja, foi muita coisa, né, meu marido? Muita peleja. Nós temos o nosso trabalho secular. Meu esposo é mecânico, tanto de bicicleta quanto de moto, né? Então temos uma oficina e uma loja de bicicleta e motos. E era muita coisa. Tudo isso a gente fazia depois do dia de trabalho, né? Quando vocês veem nos vídeos de reforma e construção eu pondo a mão na massa, é porque realmente era necessário eu estar pondo a mão na massa. Não é porque eu queria estar pintando, estar fazendo isso ou aquilo. A única coisa que eu não fiz foi botar tijolo mesmo nas paredes, né? Mas por quê? Porque nós não temos muitas pessoas para nos ajudar e não tínhamos naqueles momentos, né, homens ou pessoas que estivessem nos ajudando. Então eu me obrigava a fazer trabalho de homem mesmo. Então por isso que vocês podem ver, quem já viu esses vídeos, né, sabe do que eu tô falando. Quem ainda não sabe, tem aí no canal muitos vídeos eu pintando, fazendo a paisagem na piscina, da gente pintando ali o quarto do Josué, né, da gente trabalhando na igreja, e vocês vão ver que era muita coisa. Agora imagina, depois de um dia de trabalho, né, meu marido? E aí chegou um ponto que o corpo do meu esposo estava muito cansado, gente. Bom, recebemos uma notícia de que uma irmã queria se casar. E aí, junto com ela, vieram mais 2 casais que se animaram para casar. Então vocês sabem que nós tivemos 2 casamentos. Tem aqui no canal vídeos de 2 casamentos, né? Sendo que um casamento foram 2 casais. Foi um casamento coletivo da Tamires e Wesley, e da Maísa e do Ítalo. E depois tem um outro vídeo que é da Tarciana e do Caio, né? Esses 3 casais iriam casar tudo no mesmo dia, que seria em um sábado, dia 28 de novembro de 2020. Aí foi que a nossa luta aumentou, não foi, meu marido?
a correria para arrumar a igreja, para deixar tudo pronto, e vocês vão ver aí, né, na preparação do casamento coletivo. Então, foi muito, muito difícil, muito corrido. E como a gente congrega, né, congrega é boa, né? Como a gente cuida dessa igreja, não deixa de ser congregar. Mas como a gente cuida dessa igreja, que é muito distante, lá não tem um depósito de construção, lá não tem absolutamente nada. E o acesso lá é difícil e não tem muita gente que se disponibilize a ir para lá. E meu esposo, no último dia que ele foi para lá, ele fez tudo sozinho. Eu estava doente, eu não pude ir ajudar ele, então ele encarou a frente da igreja tudo só. Foi para pintar, para descascar, subir e descer, preparava massa, ou seja, só ele sabe, vai poder dizer o que aconteceu naquele dia só. Gente, isso sobrecarregou o corpo dele ao ponto de que quando chegou na quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, aconteceu o acidente dele. Isso, ele já tinha dito, minha filha, eu vou trabalhar só até quarta-feira, que seria dia 25. Chegou quinta-feira, não dá pra fazer. Chegou na quarta, ainda tinha coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. Muita coisa, né? E quando foi na quinta-feira, ele saiu de casa para comprar uma borracha da descarga, para vedar a descarga que estava vazando. Na igreja. Né? Lá na igreja. E aconteceu o acidente. Mas aí, antes dele sair de casa, o que aconteceu? A minha esposa pediu para ficar em casa descansando. O meu corpo já estava gritando, clamando para o socorro. O socorro, pare. Né? Por parar. E mas aí a necessidade... Falou mais alto. Falou mais alto, a necessidade. Tudo isso porque a gente não tem pessoas, não tinha ninguém, né, para nos ajudar. As pessoas que poderiam nos ajudar não nos ajudou, né? E a pessoa que estava ali nos ajudando, ele ajudou até o dia que pôde, né? Foi o Marco Lima com o Daniel, que para mim são os nossos braços direitos ali na construção. Duas pessoas que até hoje são duas pessoas que estão ali para nos ajudar, para nos auxiliar, né, no momento da obra, né? E naquele dia, que era um dia na semana, eles não podiam, né? E a gente tinha que aprontar a igreja, tinha que fazer tudo perfeito para aquele dia, né? E a minha correria era essa, que eu tinha, mesmo o corpo gritando que eu tinha que parar, mas a necessidade na minha mente, né, era maior. E por conta disso, veio o acidente, né? E durante o dia, né, conta aí pro pessoal como foi o teu dia na loja. Foi um dia super carregado, eu comecei a trabalhar de chinela, né, porque eu não conseguia trabalhar de pé descalço, não conseguia trabalhar de sapato. E aí quando terminou, deu meio-dia, não aguentava mais andar, de tanta dor devido à correria. E o nervo ciático dele ficou o nervo ciático estava muito inflamado, tanto subir escada, descer a escada sozinho lá na igreja. E aí por conta disso, né, inflamou muito. E naquele dia, foi o dia do acidente. E aí o que acontece? Ele subiu pro almoço, foi 1h pouco da tarde, almoçou e tudo, e já ia descer na lata, assim. E aí ele não conseguia nem andar, e falando, e eu vendo a situação dele, eu fui e disse, meu filho, não vai trabalhar, fecha essa loja, o que custa? Escuta o teu corpo, se você, eu ainda disse assim, se você não quer me ouvir, escuta pelo menos o teu corpo. Porque o teu corpo tá clamando por socorro, o teu corpo tá clamando para que tu pare. Então vai se deitar, não desce não vai pra loja, fica aqui, descansa. Aí ele teimou e foi, né? Como foi que tu disse? Não, meu filho, eu tô só fechando uma moto para mim poder entregar. E vou fechar a loja, não vou trabalhar. Eu ia só concluir o trabalho que eu já tinha terminado, né? Eu ia só fechar na carenagem e tanto que eu nem fui fechar. Quem fechou foi meu menino. E eu fui lá no depósito comprar uma borracha para voltar para lá, para concluir o trabalho lá da igreja. Mas infelizmente aconteceu o acidente e a gente não pôde mais fazer nada. Eu fiquei só aqui, né, de cama, e foi... Essa quinta-feira era um culto de Santa Ceia na igreja. Eu estava organizando as coisas da ceia quando o Emerson, que é o filho dele, né, que tem o Wesley e o Emerson,
O Hermes foi o mais novo. Ele chega dizendo, Maíra, ajeita a cama porque o pai sofreu um acidente. Aí, tipo, eu fiquei chocada, assim, o quê? O que aconteceu? Né? Eu imaginei que ele tinha sofrido algum acidente com alguma máquina cortante na loja, alguma coisa, porque eu não imaginei que ele tinha saído. E em cima de uma moto ainda mais, com o nervo ciático inflamado, justamente a perna que passa a marcha. Ou seja, eu não imaginei que ele iria subir numa moto, né? E o que acontece? O problema não foi ele, foi quem veio ao encontro dele, né? Ele estava ali na moto, na cinquentinha, né? Que é tipo uma bis, e veio uma mulher em direção dele e se chocou com ele e jogou ele para longe. E a pancada foi toda justamente na perna do nervo ciático, no joelho dele. A moto dela, a pancada foi toda no joelho dele, né? Então, assim, foi muito difícil receber aquela notícia. Era dia de culto de Santa Ceia, ainda mais, que é o culto mais esperado, o culto mais especial no mês dentro da igreja Santa Ceia, né? Isso na minha convicção e na do meu esposo. E foi, assim, uma notícia de uma hora para outra. Nos abalou, né? Nos abalou muito. E quando de repente o rapaz chega com ele dentro do carro, que eu desço, que eu vejo ele, falo com ele, e eu vejo ele se apagando. E ele não consegue falar comigo, e de repente ele desmaia. E que quando ele se apaga, pronto, que ele desmaia, eu entro assim em desespero. Subo bem rápido, troco de roupa do jeito que eu tava. Eu simplesmente tirei a roupa, um vestidinho de casa, coloquei um vestido para poder sair, peguei o documento e desci. Quando eu desci, ele já tinha tornado e não quis ir para canto nenhum. Ele não quis ir para UPA, para hospital, para posto, para canto nenhum. Ele só queria subir. E foi uma dificuldade subir ele, né? Porque a gente mora no apartamento e ele sentindo muita dor, né? Ele não conseguia tocar o pé no chão, nem se mexer. Aí foi difícil, porque tinha um rapaz que é o nosso vizinho aqui que trouxe ele, né? Ele não conseguiu, não botou ele no braço para subir. Então, assim, eu até hoje fico pensando como que eu consegui ter a força que eu tive para poder levantar ele e trazer ele nos braços, literalmente. Agarrei ele por trás, porque na hora o desespero foi tão grande, ele gritando de dor, o Hermes segurando a perna dele, e eu dizendo pro rapaz, né, coloca ele nos braços, apoia ele, leva ele, né, levanta ele, porque ele não conseguia dar o passo e sofrendo de dor. Gente, foi um desespero. E Deus me fortaleceu, Deus me deu a força naquela hora que eu agarrei ele por trás, levantei ele, subi as escadas, trazendo ele, e o Hermes segurando a perna dele. Conseguimos colocar ele na cama e comecei a limpar, né, os ferimentos dele, comecei a ver se tinha quebrado alguma coisa por fora. Ninguém dizia que estava quebrado. Aparentemente não tinha nada quebrado. E aí foi difícil, viu, gente? Porque isso foi na quinta e no sábado seria o casamento. Ou seja, 2 dias depois seria o casamento, né? E agora, minha marido vai falar. Tá até gostando de ver ela contar, porque fica passando, sabe, um filme na cabeça da gente. E tudo que eu e ela passou junto, nós passamos aqui. E foi tudo isso aí que ela falou, irmãos. Aí a gente tinha também ainda uma grande caminhada, né? Uma grande caminhada para a gente caminhar. E nessa caminhada ia ser uma caminhada muito árdua, porque até então na nossa mente a gente não sabia que a perna ali estava quebrada. Imaginava que só não é a perna em si, né? O joelho. O joelho, né? Imaginava que estava só machucada, né? Devido à pancada muito forte. O nervo já estava inflamado, né? E achávamos que estava só machucado. Mas passamos aí uma semana em casa, eu tomando anti-inflamatório, tomando para aliviar os músculos, né? Também um remédio para aliviar a tensão do músculo. E tudo isso as coisas foram melhorando. Tive um dia só de febre, que foi o primeiro dia. Foi, só o dia do acidente que ele sentiu. As coisas foram melhorando, aparentemente, né? E passamos aí, chegou o dia do casamento, como as pessoas aí que já viram os vídeos. Quando ele disse que passamos uma semana em casa, tipo, foi uma semana para poder ir atrás de um médico, alguma coisa, né? Mas, tipo, o acidente aconteceu na quinta, 2 dias depois, o que aconteceu? Eu tive que ir pro casamento, porque
foi algo que eu orei muito a Deus, pedi muito ao Senhor, né? Que era o casamento de um dos meus filhos que ia casar naquele dia. Já eram casados no civil, mas esse era o dia especial, que era o dia de receber as bênçãos. As bênçãos, né? E eu como pai, eu queria estar lá, mas só que eu estava na cama. Estava na cama e não podia andar, né? Mas Deus colocava no meu coração para mim ir. Eu queria ir, né? Não era justo eu passar da minha vida inteira esperando ver aquele momento ali do meu filho casar igual como eu tive o prazer de casar com a minha esposa na igreja, receber as bênçãos. Eu queria também ver o meu filho. Eu queria estar lá, né? Eu já tinha convidado o meu irmão, que é pastor também, para celebrar o casamento junto com o pastor Marco. E aí surgiu a ideia, né? De eu descer as escadas, que nós moramos em apartamento, descer a escada numa cadeira. Sentado na cadeira. Tem vídeo aqui no canal, viu, gente? Dos casamentos. Aí as pessoas começaram a rir, né? Porque viu aí ali, foi logo aqui na sala mesmo. Começaram logo, a minha ira começou a filmar aqui na sala, o pastor Marco me levando junto com o meu irmão. E aí surgiu a brincadeira, né? Que parecia o rei da Nabucodonosor, né, ali. Quando entrou na igreja, sentado na cadeira, parecia um rei sentado no trono, né? Mas pra minha irmã ali era um tumulto, porque... Era um tormento, aliás. Porque... Imaginei você descer uma escada dessa aqui, a minha escada aqui ela é 21 degraus, né? Em cima da cadeira. Ela é de descida, e o medo, né? de cair. O medo de cair com a perna que eu não conseguia nem tocar. Né? E tudo aquilo ali foi coisa... Se soubesse que estava quebrado... E eu não sabia que estava quebrado. A gente foi, mas não sabia que estava quebrado. Se soubesse, ele nem teria ido. Não teria não, de jeito nenhum. Aí fomos para esse casamento, chegamos lá, entramos também na igreja com a cadeira, né? A mesma cadeira, levamos a cadeira, tinha uma cadeira lá, a gente entrou e foi aquela mesma coisa, bateram foto, né? E as pessoas no início pensavam que aquilo ali era brincadeira que a gente estava fazendo. Ninguém estava entendendo ainda. Ninguém entendeu a seriedade, né? A gravidade. Ninguém entendeu a gravidade. Nem eu mesmo que estava passando não entendi a gravidade. Ainda estava caindo a ficha. Mas aconteceu os casamentos, né? Na terça-feira faltava mais um casamento e fomos também realizar esse casamento. De início era para ter sido os 3 casais, para casar junto. Mas como o casamento no civil da Tassiana foi adiado, então foi preciso ter adiado dela também. Realizamos os casamentos, amém, para a glória de Deus, foi uma benção estar aí no canal da Maíra, tá tudo no canal da tá Maíra, tudo aí. né? E a gente voltou para a nossa realidade. Qual era a nossa realidade? A minha realidade, né? Era descobrir se realmente a perna estava quebrada. Passou uma semana e nós em casa, tomando um inflamatório, né? Comecei ali a tomar mastruz, né? E anti-inflamatório. E passou uma semana. Quando completou mais uma semana, depois de 15 dias, depois de 2 semanas... Depois de uns 10 dias mais ou menos. A gente foi atrás de saber. Conseguimos ir fazer um raio-x. Na UPA. Porque, tipo, gente, tempo de pandemia não é brincadeira pra você conseguir um médico. Principalmente que a gente mora aqui no interior, né, mãe? Vocês não têm noção do que a gente precisou ouvir de pessoas falando que a gente tava passando por isso porque queria, porque não tava indo atrás do médico porque não queria. Ou seja, é muito fácil a gente estar de fora apontar a vida do outro. É preciso passar. É preciso estar na pele ou se colocar num lugar. Então, só a gente sabe o que a gente teve que aguentar. E vocês não têm noção do nosso psicológico. Para vocês terem ideia, né? Era necessário demais o meu esposo estar comigo ali para montar o casamento, preparar a igreja, ornamentar a igreja. E ele não pôde estar. Então, ele nem banho conseguia tomar, nem vestir conseguia se vestir. Tudo era eu que tinha que dar banho nele, eu que vestia ele. Comia na cama, né? Comia na cama, eu que ajudava ele a comer. Enfim, gente. Levava bandeja. Nossa, vocês não têm ideia do que passamos, né? Foi uma reviravolta na nossa vida de 360 graus. Foi. Eu digo que foi de 1.200 graus. Porque 390 graus ainda é 360 graus ainda é pouco. Foi tipo... Mas, né? Mas Maíra, foi muito difícil. Mas aqui, ó, quero deixar para vocês que eu não falei no começo. No dia da queda,
algo falava no meu coração que eu viesse para casa, que eu não fosse para os hospitais. Algo, na hora que eu estava ali no chão, muita gente falava ali ao redor de mim. Vai para o hospital, vai para a UPA. Nem é hospital mais, porque o hospital aqui nem é mais público, é particular. Mas agora. Algo no meu coração, eu acredito que era o Senhor falando, vai para tua casa, vai se curar em casa, vai se tratar em casa, a palavra que eu vi, vai se tratar em casa. E ali, irmãos, eu não dei ouvido a ninguém. É tanto que o rapaz que trouxe no carro queria pegar eu e levar para Cascavel. Eu mesmo subi e me troquei bem rápido para levar ele para o hospital. Só que aquela voz no meu coração dizia que era para me vir para casa. E eu vim para casa com muita dificuldade, as pessoas tipo falando coisa porque eu não ia para o hospital, porque não sei o quê. Mas no meu coração, na minha mente, era que eu viesse para casa. No mesmo dia tivemos aqui a Santa Ceia, porque não pudemos fazer Santa Ceia lá. E o nosso pastor, dentro do meu quarto, ele veio celebrar a nossa Santa Ceia aqui e ele disse uma palavra. Ele disse que eu ia ser curado em casa. E eu guardei aquela palavra ali. Só eu com Deus. Eu guardei aquela palavra e me segurei naquela palavra, né? Passou os casamentos, passou essa fase aí de a gente ir para a UPA. Fomos lá, batemos a radiografia e realmente constatou que realmente estava quebrada. O médico não olhou, porque não tinha nenhum médico lá. Período de pandemia, período também de trajetória para conseguir um período de pandemia, meu Deus. Período de férias, porque estava chegando dezembro e os médicos, novembro e dezembro, entrando em recesso. Aí a gente estava lutando contra o tempo, né? E aí a gente não conseguiu mostrar ao médico radiografia, mas a gente mesmo olhando, a gente via que estava quebrado, né? No dia que a gente conseguiu ir fazer a radiografia dele, o acidente foi no dia 26 de novembro, aí conseguimos fazer o primeiro raio-x dele no dia 7 de dezembro. E eu já vi ali que estava quebrado, né? Eu consegui ver 2 fraturas, mas tinha algo a mais fora as fraturas, né? Então, isso no dia 7. Quando foi no dia 15... No dia 15, que seria uma segunda-feira, se não me engano, ou seja, uma semana depois, a gente tinha que mostrar, porque o médico ortopedista da Policlínica, que é público, né, só estaria disponível na segunda-feira, uma semana depois. Quando nós fomos, né, ele não estava mais lá. A gente tentou 2 vezes falar com esse ortopedista e ele não estava mais lá. No dia que a gente fez o primeiro raio-x, fomos, ele já tinha ido embora. E no dia que, uma semana depois, ele também, a gente não conseguiu. Nos obrigamos a pagar um ortopedista. Tivemos que esperar mais uma semana para conseguir ter a consulta com esse ortopedista particular. Para a gente ter o diagnóstico real do que tinha acontecido. Porque até então eu conseguia ver as fraturas. Mas o ortopedista disse que era muito mais sério. Ele não sabia a gravidade, né? Se podia só engessar. Na nossa mente era só engessar. Fraturou, quebrou, pronto. Engessou, resolve. Passa um mês em casa, normal. Um mês com gesso, depois tira, né? Isso era a nossa expectativa, né, irmão? E aí, qual foi o diagnóstico? Lembra? O diagnóstico era que realmente estava quebrado e que não dava para colocar gesso, tinha que operar. E nós já estávamos atrasados, tinha que operar logo. Então, o que aconteceu realmente? Teve 2 fraturas no joelho e afundou a base do joelho dele, né? Porque a moto foi toda no joelho, né? Então, afundou a base do joelho. É tanto que o ortopedista lá mostrou pra gente que a perna dele estava solta. Ele balançou a perna para um lado e para o outro, solto. Ele fez a mesma coisa na outra perna, a perna fixa. Então a gente viu que, nossa, realmente o negócio é sério. Então meu esposo, ele só poderia voltar a andar depois da cirurgia. Vamos falar do que aconteceu no hospital? Que a melhor parte do testemunho chegou. Obrigada por assistir. Assista também esses vídeos. Se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Tchau!